Olá, youtunautas e povo do Facebook! Estamos continuando a nossa cobertura aqui da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes e hoje eu vim falar para você um pouco do segundo dia. Aqui na mostra, além das exibições dos filmes, dos longas, também estão tendo debates, seminários, principalmente focados no tema, o chamado realista, mas também todo dia tem debates com os realizadores dos longas exibidos no dia anterior. Além disso, tem oficinas também e exibições de curtas. Mas nessa cobertura resolvi dar um foco maior nos longas exibidos, então ontem eu falei do Café com Canela, que foi o longa da noite de abertura, e hoje eu vim falar dos dois longas exibidos no segundo dia, que assim como o Café com Canela, também foram premiados no Festival de Brasília, que aconteceu lá em setembro. E estou falando do Arábia e do Era Uma Vez Brasília. Ambos ainda estão inéditos no cinema brasileiro, mas o Arábia já tem data de estreia, em abril ele estará nos cinemas e eu recomendo que você vá assistir porque é um filme lindo. O Era Uma Vez Brasília ainda não tem data de estreia. O Arábia foi o grande vencedor lá no Festival de Brasília, ele ganhou o prêmio do júri principal, ganhou também melhor ator, trilha sonora, montagem, enquanto Era Uma Vez Brasília ganhou o prêmio de direção, fotografia e som lá no Festival de Brasília. O Arábia é um filme mineiro, ele tem direção do Afonso Shoa e do João Dumans. Os dois juntos antes já tinham feito A Vizinhança do Tigre, que o Afonso dirigiu e o João escreveu o roteiro. A Vizinhança do Tigre também se passa em Contagem, que é onde começa o Arábia. E é um filme muito bonito, ele ficou comigo por um bom tempo, eu fui digerindo ele aos poucos e cada vez que eu penso eu gosto mais nele. O filme começa focado no personagem André, que é um menino que ele tem uma vida um pouco difícil, os pais dele são ausentes, ele tem mais contato com a tia, ele tem que cuidar do irmão pequeno dele. E graças a essa tia ele conhece o Cristiano, que é o trabalhador de uma fábrica onde a tia dele também trabalha. E o Cristiano sofre um acidente e o André tem que ir até a casa do Cristiano buscar algumas coisas. E nessa casa ele encontra um caderno, que é uma espécie de diário do Cristiano. E a partir do momento que ele encontra, é que a gente começa o filme propriamente dito, que é a história do Cristiano, narrada através dos diários dele. Uma das coisas que eu achei mais interessante dele é que ele é um gênero que eu acho que deveria ser muito mais explorado no Brasil, porque o Brasil é tão bonito, que é o road movie. É um road movie por Minas Gerais, meu país. E algo que é muito interessante é que o road movie normalmente acompanha um personagem que tá tentando se encontrar, que não encontra um lugar para si mesmo e vai em busca disso. E esse ele tá simplesmente sentado num personagem que tá na estrada porque ele tá tentando sobreviver, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, Então ele muda de cidade mineira a cidade mineira, tentando encontrar trabalhos honestos depois de uma passagem pela prisão. Então, e são todos trabalhos pesados, trabalhos braçais. Então ele vai trabalhar numa colheita de mexerica, depois ele vai trabalhar quebrando pedra e até que ele vai trabalhar numa fábrica em Ouro Preto, que é onde começa a história, onde a gente acompanha a história pelo viés do André. E o filme é centrado neste cara que é a figura do trabalhador explorado, que está esgotado e cuja vida é definida por esse trabalho que faz a vida dele se esgotar mais cedo. Então, por exemplo, o filme que vem em seguida, que é Era Uma Vez Brasília, ele é um filme extremamente político e obviamente político, mas eu acho que esse ele faz uma crítica social muito mais eficiente e de uma maneira que não levanta uma bandeira óbvia, mas ele está fazendo uma crítica social que é extremamente importante. E eu acho que essa é uma das belezas da narração do filme, O filme todo é narrado pelo Cristiano e é bacana isso porque ele é narrado por uma pessoa que normalmente tem os seus direitos de expressão negado, que é o trabalhador brasileiro. Então, ele não sabe muito bem se expressar, se comunicar. Então, muito do que você vê no filme, muito do que você sente está no não dito e não no dito. O personagem me lembrou muito a Macabeia, que é a personagem central do Hora da Estrela, que é um livro que eu gosto muito. É meio que a versão masculina da Macabeia, esses vários brasileiros que a gente vê todo dia, mas a gente vê através deles, a gente nunca enxerga quem eles realmente são. Isso deve muito à atuação do Aristides de Souza, que ele é muito bom e ele parece muito John Leguizamo, ele é uma versão dele brasileira. E eu acho que talvez o prêmio de fotografia lá do Festival de Brasília deveria ter ido para esse filme, porque a fotografia dele é linda, ele tem uma paleta desaturada para passar um pouco dessa falta de vida desse personagem. Ele começa com um plano lindo do menino pedalando numa paisagem mineira cheia de montanhas, que é um penhasco que dá um pouco de pânico para quem tem medo de altura. E essa cena também já traz um pouco do que é a trilha sonora maravilhosa desse filme. Ele tem folk, ele tem country, ele tem as músicas que combinam com esse estilo road movie. Uma das críticas é que eu não vi muito necessidade dele passar tanto tempo assim no começo focado na história do André, ao mesmo tempo que eu acho que é interessante porque a partir disso a gente sabe que aquilo que a gente está vendo é o pensamento do André, porque é ele que está lendo o caderno, mas eu não achei que isso acrescenta tanto assim ao filme. Eu acho que poderia talvez ter ido um pouco mais direto para a história do Cristiano. Mas é um filme belíssimo.
Em compensação, eu não posso dizer a mesma coisa do filme seguinte, que é o Era Uma Vez Brasília, que eu achei um filme simplesmente insuportável. O filme é do Arley Queiroz, ele virou bem queridinho depois do Branco Sai, Preto Fica, que foi meio que um sucesso aí de festivais também. E esse filme tem muito do Branco Sai, tem essa questão de ser um pouco de documentário, de ter a história real, mas ele traz elementos futuristas, meio de ficção científica e mistura um pouco. Tem também alguns atores em comuns do Branco Sai. Inclusive, o Era Uma Vez Brasília está categorizado aqui na Mostra de Cinema como documentário. Eu entendo um pouco por quê, porque acho que todos os filmes que estão aqui têm muito do real, né? Afinal, esse é o tema, é o chamado realista, mas esse é o filme menos documentário dos que eu já falei até agora. Ele é muito mais ficção, ele é tão ficção que ele é uma ficção científica. E ele é uma ficção científica suecada. Lembra do Rebobine, por favor, que tem os filmes suecado? Então, tipo, a nave, na verdade, é uma van modificada, tal. E eu não acho isso na minha crítica ao filme, eu acho isso legal, assim, o que eles fizeram no design de produção, de fazer uma ficção científica meio... Como é que eu falo? Eu quero dizer pobre, sem dizer pobre. Uma ficção científica com cara de Brasil underground. E é legal a fotografia também, eu entendo o prêmio. Tem uma cena que pega aquelas faíscas de construção, e isso meio que imita as estrelas, né, já que ele tá numa nave espacial. Ficou bem legal, assim, o efeito. Os sons, realmente o trabalho de som é bacana, os sons são muito assustadores e acho que precisa ser assustador, porque ele tá tentando fazer uma ficção científica terror ali. E basicamente a sinopse, se é que tem uma sinopse, é um alienígena que vem pra Terra pra matar o Juscelino Kubitschek. Só que por algum motivo ele não chega na época do JK, ele chega agora nesse período entre meios de golpe, eu não chamo de impeachment, é golpe, e o tinhoso, digo, Temer assumindo. E por isso que o filme tem uma pitada de filme de terror também, porque o que é mais assustador do que o Temer está fazendo com o país, não é mesmo? Então é um filme surreal, em que nada faz muito sentido ali. Eu vi muito um paralelo entre o que está acontecendo ali e o que está acontecendo no país, porque é muito surreal o que está acontecendo no momento político do Brasil. Acho que isso fica bem claro numa hora que ele coloca só de áudio no fundo os deputados do Paraná explicando porque eles votavam sim pelo impeachment, que é tipo, voto pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu carro. O que é mais surreal do que isso? Tem o Temer assumindo mesmo que a Dilma foi deposta porque não concordaram com o plano de governo que eles queriam, sabe? Mas eu acho assim, isso é uma ideia super legal que daria super bem num curta. 1h40 dessas cenas extremamente longas e surreais é simplesmente uma coisa insuportável, ainda mais porque com isso você soma esses sons aterrorizantes que ele tentou fazer, então parece que o filme está tentando te incomodar o tempo todo ele está tentando te incomodar. Eu entendo que isso provavelmente foi intencional, mas cara, parabéns, você conseguiu, o seu filme é um saco, ele é insuportável, ele me incomodou muito. E acho que muita gente concordou também, já que metade da sessão levantou e foi embora no meio da exibição. Eu não fiz isso, tá? Eu fiquei até o final. Mas se você não consegue estabelecer elo com nenhum personagem, essa tentativa, né, do filme de falar um pouco de apatia política também, você nota logo no começo, mas depois de um tempo você já tá simplesmente irritado com aquilo. Não rolou nenhum tipo de identificação. Depois de meia hora de filme, parecia que eu tava ali há 3 horas, eu não aguentava mais, então eu não consegui mais perceber nada positivo no filme porque eu já estava profundamente irritada com ele. Então, desculpa, eu não acho certo eu ficar me delongando para falar sobre um filme com o qual eu perdi a conexão em meia hora. Então, é isso. O que eu tenho a dizer de positivo sobre ele é que eu sobrevivi até o final. Então é isso, continue acompanhando a cobertura daqui da Mostra de Tiradentes, assista o vídeo de ontem caso você não tenha visto e volte sempre.